paz seja convosco. Quem está em paz, que a glória a Deus. Está muito fraco para quem está em paz. Quem está em paz, que a glória a Deus. Eu vou trocar aqui. Quem está feliz com Jesus, fica bem. Estou muito alegre por estar aqui juntamente convosco nessa noite. Muito alegre e um pouco cansado, graças a Deus. É melhor estar cansado de trabalhar, cansado de procurar trabalho, né? Quando era 6 horas da tarde, 6h15 da noite, eu estava saindo lá de Comendador Soares, em Nova Iguaçu. 6h15 da noite. Lá de Comendador Soares, eu sou motorista de caminhão betoneiro. Cheguei lá na empresa em Itaguaí, às 5, o patrão, o chefe lá falou assim, ó, preciso de você, eu tenho que comer 7 horas em Campo Grande. Ele falou, eu preciso de você na sua última viagem. Você veio dentro assim, seja o que Deus quiser. Quando Deus está no negócio, cara. Quando Deus está no negócio, tudo dá certo, né? Aleluia! É assim? Uma frase aí dizendo que diz aí, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então Deus, ele age assim, não é verdade? Amém, amados? Amém. Já vai abrir na sua Bíblia aí no livro de São Marcos, capítulo número 5. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo número 5. Aleluia. Puder dar um pouquinho de grave para mim aí, tirar essa... A minha voz já é um papo louco danado, né? Se deixar esse... Aleluia. Está melhorando. Bota um gravezinho aí. Irmãos, eu quero desde já agradecer por essa oportunidade, pastor Carlos, pastora Rita. Sempre um prazer estar com vocês são bênçãos da minha vida. Pastor Carlos foi instrumento de Deus para mim, pastora Rita, sempre são bênçãos em minha vida. Um casal que eu tenho como meus pastores, né? São bênçãos para mim, são exemplos de perseverança, de insistência, de exemplo de humildade. Louvo a Deus pela vida desse casal abençoado. E a nossa igreja aqui no Campinho também tem um grande carinho, né, por essa igreja, uma igreja que Deus levantou nesse lugar há não sei quantos anos atrás, eu sei que há uns 15 anos, Colete. 19 anos atrás, Deus levantou essa igreja nesse lugar. E louvo ao Senhor pela vida da Claudete aí, né, Gisele, bênçãos nesse lugar. E o Senhor é bom e o diabo não presta. Amém, amado? Aleluia! Quem achou, diga amém. Amém! Me faça acompanhar da minha mãe, hoje minha rainha mãe, né? Essa mulher guerreira, batalhadora, esforçada. Aí eu saio da minha casa, tive que ir lá buscar ela para voltar. Ela, não, vai direto, você vai se atrasar. Eu não, me atrasa um pouco, 5 minutos a mais. E te puxo, você não vai comigo. E trouxe o meu filho Sabino, já subiu, está lá na salinha. Está lá na salinha, lá meu filho Sabino. E a minha esposa está no curso, não pôde comparecer, mas mandou também um abraço para essa igreja. Assim como a minha querida pastora Lucélia. Tá bom? A pastora Lucélia manda um grande abraço para vocês. Ela sabe que eu estou pregando aqui hoje. Amém? E vamos que vamos? Amém. Amém, amados? Se pudesse colocar de pé, por gentileza. Aleluia. Por que ficar de pé, pregador? Quem lembra de Esdras aqui no livro de Neemias? Quando Esdras pegava o livro para ler, o povo ficava de pé. Esdras não precisava falar, fica de pé. Não. Quando ele pegava o livro para ler, o povo já se punha de pé. Então, em reverência à palavra de Deus. Tem como eu ter reverência sentado? Sim, né? Mas de pé é melhor, né? É melhor, né? Aleluia! Eu costumo dizer para o pessoal lá na igreja, vamos ficar de pé na hora da oferta. Quando a pastora pede para orar pela oferta, eu falo assim, fica de pé que é melhor do que você botar a mão no bolso. Amém, amados? Livro de Marcos, capítulo número 5, versículo 1, diz assim: e atravessaram o mar e chegaram do outro lado. E atravessaram o mar e chegaram do outro lado. Jesus e os discípulos chegaram, pode deixar no por favor, chegaram a outra margem, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Repita comigo, meu Deus
Deus. Fale ao meu coração. Fale ao meu coração. Nessa noite. Nessa noite. Para a tua honra. Para a tua honra. E para a tua glória. Para a tua glória. Amém, amados? Pode sentar. Desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Queridos, estamos diante de um texto bastante conhecido, né? A cura ou libertação do endemoniado gadareno. Quem aqui já ouviu sobre esse texto? Quem aqui já ouviu? Já leu? Né? Creio que todos. Então é um texto bastante conhecido, muito pregado, muito estudado, muito lido. A gente já ouviu bastante sobre ele. Porém, aprove o Senhor ministrar o nosso coração hoje sobre ele mais uma vez. Hoje é culto de libertação, é quinta de guerra, praga alguma chegará a tua e a minha tenda em nome de Jesus. Você está crendo nisso? Você orou com fé para isso? Você veio a esse culto com essa certeza? Em nome de Jesus? Então, queridos, só que essa frase me chama a atenção. Pode deixar aqui para mim, por favor? O versículo 1. Essa frase me chama muito a atenção, porque chegaram a outra margem. Algumas versões da Bíblia vai dizer chegaram do outro lado. E chegar do outro lado é apenas o início do capítulo 1, do capítulo 5, no versículo número 1. Marcos narra o capítulo 5 a partir daí. E chegaram do outro lado. Só que nós aqui, eu, Felipe, você, Igreja do Campinho, como uma igreja bíblica que é, a gente não começa a ler simplesmente um texto. Se você ler a primeira vez esse texto, você não vai entender o que chegaram do outro lado, vindo da onde? O que aconteceu? De onde vieram? Quem chegou? Com quem chegou? Não é? Leitores da Bíblia que somos, precisamos saber que para um texto existe um contexto. E se vamos ler o capítulo 5, a gente vê que no meio para o fim dele, Jesus com os seus discípulos entram no barco e no meio do mar se levanta uma grande tempestade. Então, quem lê o capítulo 5 sem ler o 4 não sabe o que aconteceu. Porém, sabe que chegaram do outro lado. E na nossa vida não é diferente. Pensa comigo. Quem te vê arrumadinho, bonitinho, sorrindo, não sabe que no meio tem dificuldade, tem problema, tem choro, tem tristeza. Às vezes a gente fica amargurado, como Paulo disse, né? Pressionado, mas não desanimado, perplexo, mas não abatido. Então nós precisamos ter essa certeza que as pessoas vão olhar a gente chegando do outro lado, mas não imaginam o que aconteceu no meio. Jesus vira para os discípulos e fala o quê? Passemos para o outro lado. Quem falou foi Jesus diz: passemos para o outro lado. E eles obedecem, eles entram no barco e vão para o outro lado. Só que quando chega no meio do mar, se levanta uma tempestade. Ou seja, aqui vai uma palavra do céu para você. Você diz assim: puxa vida, eu tenho estado nos cultos, na escola bíblica, eu vou nos estudos, eu vou nos encontros, eu tenho procurado obedecer, tenho procurado andar certinho na presença de Deus, e tudo isso me sobreveio. Aqui estamos aprendendo uma lição. Mesmo em obediência, não estamos livres de enfrentar tempestades. Olha para quem está do teu lado e diz: continue obedecendo. Mas uma hora você poderá enfrentar tempestades. Porém, essa tempestade que eles começam a enfrentar, tem alguém dentro do barco junto com eles. Nada mais, nada menos do que Jesus. Aquele que virou para eles e disse: passemos para o outro lado. Gente,
passemos para o outro lado, o que acontecer no meio vai te impedir de chegar lá? Não. Hã? Vai não. Por quê? Porque quem disse foi Jesus. Entendeu? Quando Jesus fala, não importa o que aconteça no meio, acontece que, às vezes nós, como curiosos que somos, a gente quer saber o percurso todo. Só que se a gente souber o percurso todo, a gente nem tenta ir. Porque se no meio a gente sabe que vai ter problema, a gente vai querer ir. A gente vai querer assumir. Hã? Claro que não, gente. Claro que não. De forma alguma. Acontece que Deus, ele é assim. Antes de Deus mostrar, ele quer que você tome uma posição. Foi assim com quem? Foi assim com Abraão. O que Deus disse para Abraão? Ei, levanta-te, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para onde? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Mostra agora? Não. No caminho eu te conto. Só levanta e vai, porque eu vou te mostrar no caminho. Deus, ele é assim. Se Deus mandou você ir, independente do que aconteça no meio, pode ir confiante, porque com certeza você vai alcançar aquilo que ele te disse que você alcançaria. Você vai chegar onde ele falou que você chegaria. A gente não pode ser incrédulo. A gente não pode ser incrédulo. Quer duas lições aqui? Dou dois exemplos. Gente, Deus fica 400 anos sem falar com o homem. A partir de Malaquias. Aqui na igreja bíblica, também? 400 anos Deus fica sem falar com o homem. Aí depois de 400 anos Deus chama quem? Zacarias. Aí fala para Zacarias assim, é o seguinte: você vai ter um filho. A tua esposa vai engravidar. Ele fala o quê? Ele começa a rir. É ruim, ele é sacerdote, ouvindo a voz de Deus. Ele fala o quê? A minha esposa é estéril. E ainda, além de ser estéril, já é velha. Aí pode. Não. Agora, o mesmo Deus chama a menininha. Fala para ela assim, é o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá e tu darás a luz ao filho. E essa menina fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. Compreendi o teu propósito. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu tomo posse daquilo que o Senhor me chamou para. Aleluia! O nosso Deus, ele é dessa forma. Ele quer ver em nós disponibilidade, disposição. Deus, ele é assim, gente, ó. Deus, ele é mais ou menos assim. Aqui eu estou pisando e vendo o degrau. Deus, ele, antes de eu ver o degrau, eu tenho que me movimentar. Enquanto eu ando, Deus coloca o chão. Enquanto eu ando, Deus coloca o sustento. Enquanto eu ando, Deus coloca a base. Enquanto eu me movimento, o Senhor vai me mantendo. Então, independente do que vai me acontecer daqui para frente, eu tenho certeza, se Deus me mandou, eu vou chegar lá. Aleluia! Só que os discípulos não foram assim, ficaram atordoados porque a tempestade chacoalhava o barco. Além daquilo que eles já conheciam, eles despertam Jesus acalma a tempestade, cessa a fúria do vento e eles chegam do outro lado. Quando eles chegam do outro lado, assim que eles chegam na praia, vem ao encontro deles, Marcos narra apenas um, mas são dois endemoniados. Marcos narra um endemoniado que sai do cemitério, porque ele via nos sepulcros, e vem ao encontro de Jesus, e ele se prostra e adora o Senhor e diz: que tenho eu contigo, Jesus? Vieste tu me atormentar antes do tempo? Olha só que coisa intrigante, gente. Depois de uma tempestade, aparece alguém precisando de um socorro. Depois de um grande problema, aparece alguém precisando de ajuda, de auxílio, de libertação. Talvez aqui hoje tenham pessoas que estejam passando por problemas, por dificuldades. Poxa, querido, isso aí precisa nem
Tem de revelação para saber que a maioria passa por problema e dificuldade. Sim, mas tem problemas e dificuldades que são específicas, que vêm para tentar te parar, te neutralizar. Não é o normal da vida. O normal da vida é ter uma dor de cabeça, o normal da vida é ter uma torcicolo, o normal da vida é a gente, às vezes, ficar sem dinheiro, sim ou não? O normal da vida é isso. A conta apertar um pouco, a saúde, isso é o normal da vida. Agora tem problemas que o inimigo coloca de forma específica, porque ele sabe onde é o nosso ponto fraco. Ele nos conhece, então ele fala: peraí, se eu implantar isso aqui na vida do Felipe, o Felipe para ou recua e não chega do outro lado. Porém, eu, Felipe, preciso ter consciência de que eu preciso chegar do outro lado, porque quem me garantiu foi Jesus. E uma vez ele me garantindo, eu vou chegar lá e tem alguém lá que está precisando de ajuda. Ei, eu quero dizer para você não pode parar por causa desse problema. Tem alguém lá do outro lado que está precisando de ajuda. Você não pode desistir no meio da caminhada. Tem alguém do outro lado precisando de socorro. Tem alguém do outro lado que precisa de libertação. Tem alguém do outro lado que precisa de algo de bom que está em você e com você. Aleluia! Jesus estava no barco com os discípulos. Se os discípulos voltassem, ei, o barco representa a nossa vida. Jesus precisa estar no nosso barco. Uma vez estando, a gente precisa ir com ele até o outro lado. Para quê? Levar Jesus para a vida de alguém. Uma vez foi comigo. Eu estava lá na Ilha dos Martins, lá, com 6 anos de idade. Pastor Jorge e a pastora Lucélia chegaram lá com Jesus. E desde aquele ano de 97 para cá, Jesus faz parte da minha vida e da minha história. E hoje eu carrego Jesus no meu barco e apresento ele, chego com ele do outro lado para apresentar ele para outras vidas. Pastor Jorge e pastora Lucélia passam por problemas, passavam e levaram Jesus para apresentar para mim, para minha mãe, para nossa família lá. Hoje eu passo por problema, você passa por dificuldades, mas você não pode desistir. Por quê? Porque tem gadareno te esperando, tem gadareno precisando ser liberto, tem gadareno precisando de transformação, tem gadareno precisando de cura. E o que é que eu faço, Felipe? É só não desistir, vai em frente. Esse aqui é novinho, esse aqui, ó. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto enquanto guia o barco. O crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ó. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Você crê nisso? Aleluia! A gente precisa crer, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que quem nos garantiu foi o Senhor. Aleluia! É o Senhor, gente. Olha só que coisa intrigante. Enquanto a tempestade está acontecendo aqui, a tempestade está aqui, aqui, uma tempestade. Aqui no cemitério tem alguém precisando de ajuda. Lá no mar tem tempestade. Aqui alguém oprimido pelo diabo. Não é luta de libertação hoje? Aleluia! Sim ou não? Sim! Aqui tem alguém oprimido. Lá tem uma tempestade. E ó, os discípulos me mandam, ó. O vento era contrário, sim ou não? Sim. Se o vento era contrário, ele vinha de onde? De onde ele não queria que quem estava no barco chegasse. Vento contrário não te empurra para Gadara. Vento contrário sempre tenta te tirar da praia. Como eu disse, porque alguém vai precisar de você lá. Então, ó, enquanto os discípulos estão aqui remando para tentar chegar na praia, tem um
está na praia soprando os discípulos por lá. E quem era que estava aqui no cemitério, gente, endemoniado? Um homem, com quem literalmente, como eu disse, com espíritos malignos. Quem está lá no barco? Jesus. Quem está aqui quer que Jesus chegue aqui? Hã? Quem está aqui quer que a presença de Deus chegue aqui? Não. Hã? Pega comigo, gente. Vem, ó, Jesus está lá. O diabo está aqui. Então o diabo está soprando aqui para lá. Ó, Jesus não vai chegar aqui. Porque os discípulos eram ilimitados, sim ou não? Os discípulos eram como a gente, eram como nós, limitados. Mas tinha alguém com ele que era poderoso. Nós somos limitados, mas tem alguém com a gente que é poderoso. Aleluia! Ele levantou, acalmou a tempestade. Agora, ó, enquanto o barco está indo para a praia de Gadara, tem alguém saindo lá do cemitério e indo para a praia. Saindo do cemitério e indo para a praia. Ó, enquanto a tempestade acalmou, tem alguém saindo do cemitério e indo para a praia. Ó. Alguém saindo do cemitério e indo para a praia. Quando o barco encosta na praia, o propósito se cumpre. Porque Jesus não chega nem cedo demais, nem atrasado. Ele chega na hora certa. Quando Jesus chega na praia, o demoniado já tinha saído do cemitério. Que cemitério? Lugar de morte. Que cemitério? Lugar de luto. Que cemitério? Lugar de tristeza. Que cemitério? Lugar de solidão. Que cemitério? Lugar de silêncio. Que cemitério? Lugar de treva. Tem alguém sendo atormentado pelo inimigo enquanto você está passando por tempestade. Meu Deus! Mas Deus marcou esse encontro entre você e essa pessoa na praia de Gadara. Aleluia! No meio tem a praia. Já reparou? Por que aconteceu isso? Precisa levantar a mão não. Você está passando por uma situação difícil. Um problema terrível. Quando você resolve o problema, aparece alguém para você e fala assim, poxa, você me ajuda. Já aconteceu com vocês? Você fala assim, puxa vida, mas eu acabei de ter um problema na minha vida. Aí tem às vezes a incredulidade, essa aguenta aqui, é de ninguém não. É assim ou não é? Eu não vou comprar barulho de ninguém não. É alguém que está saindo do cemitério enquanto você sai da tempestade e Deus marcou enquanto você na praia. Gente, o cemitério de Gadara não era a cidade. Aqui é o cemitério, a praia ali na rua não era. Já viu a geografia bíblica? Depois você pesquisa onde era Gadara. Pesquisa. A distância da cidade para chegar até a beira da praia. Imagina, Jesus na Baía de Sepetiba enfrentando uma tempestade. Esse homem demoniado, ele mora no cemitério de Santa Cruz. E Jesus está indo em direção a Sepetiba. Esse homem tem que sair do cemitério de Santa Cruz e andar até a praia de Sepetiba a pé. Endemoniado. Imagina o que esse homem não sofreu no caminho. O corpo dele não sofreu com o inimigo tendo que ser impulsionado a se encontrar com Jesus na praia. Porque Deus é assim, né? Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. E o diabo sendo impulsionado, sendo obrigado a levar aquele homem em direção à libertação dele. Ei, eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que aquela pessoa que está passando por situação difícil, está aprisionada pelo diabo na tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família. Deus vai fazer o que ele tiver que fazer, mas o diabo vai ter que ser direcionado ao milagre dessa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso, gente? Aleluia! Você está junto comigo? O cara está tendo que sair de Santa Cruz e ir até a praia de Timabé, demoniado. Ele morava no cemitério dentro do Cruz. Mas uma hora ele chegou na praia. Ele chegou na praia, gente.
Quando ele chegou da praia, falou com o diabo. Teu filho, tua filha, teu amigo de trabalho, teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, não importa quem. Independente do que o diabo esteja fazendo, eu profetizo que a partir de hoje, Jesus está encontrando essa pessoa na praia. Vou repetir, eu não sou desses pregadores de falar essas coisas, não, eu vou falar aqui. Eu vou repetir porque o pastor Carlos deu glória lá atrás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que independente do que teu pai, mãe, filho, filha, independente do que teu amigo esteja enfrentando nas mãos do diabo, hoje Jesus marca um encontro na praia com essa pessoa. Felipe, onde é a praia? Talvez a praia possa ser um leito de hospital, talvez a praia possa ser uma arma na cabeça, talvez a praia possa ser, querida e querida, um acidente, eu não sei. Mas a praia vai aparecer, essa pessoa vai chegar lá e a libertação vai chegar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? E acredita junto comigo, joga a mão para cima e diz: eu creio no meu milagre. Acontece que a gente pede tanta misericórdia a Deus que Deus não faz o que tem que ser feito. Alcoólatra, os dois pés inchados, os problemas de desidratação, mas não para de enxergar. Você acha que fala, Senhor, tem misericórdia do meu pai? Não, meu Deus é diferente. Assim, seja feito o que o Senhor quiser fazer com ele para a salvação. A pastora Lucélia fala assim, ó, Deus aperta, mas não enforca. Será que você tem coragem de dizer assim, não faço o que tiver que fazer com meu filho, mas trazer ele para a tua presença? Será que você tem coragem? Hã? Será que a gente tem coragem? Senhor, não faço o que tiver que fazer, Pai. Mas traz. Essa é a nossa oração, misericórdia. Misericórdia. Deus está deixando misericórdia. Deus está fazendo, está dando misericórdia. Eu preguei domingo lá na nossa igreja do Cruz, Guaratiba. Eu falava sobre a gente está aproveitando tanta misericórdia de Deus, a gente só aproveita na verdade a misericórdia de Deus, minha pastora. A gente só quer a misericórdia de Deus no princípio. A gente não está tendo mais Deus como Pai. A gente está tendo, sabe o que? Um Deus que a gente não consegue alcançar Ele. Um Deus da guerra, a gente está tendo um Deus do livramento, a gente está tendo um Deus da libertação, a gente está tendo um Deus inacessível, a gente não tem acesso a Ele. E a gente aproveita, sabe o quê? Das misericórdias dele só. Sendo que Ele está falando, eu não quero só te dar minha misericórdia, eu quero ser teu Pai. Meu Deus. Gente, o Pai, Ele dá o quê? O que sobra para o filho é melhor. Não. Hã? Eu morava com a minha mãe, quando eu morava minha prima, sabe que eu gosto da sobrecoxa. Ela comia a coxa e deixava sobrecoxa para mim. Ele comia sobrecoxa para mim. Quem manda sobrecoxa? Quem manda coxa? Ele disse que eu não vou nada também. Não vou nada. Então eu acho sobrecoxa melhor. Então a mãe sempre dá o quê para o filho? Melhor. O pai sempre oferece o quê para o filho? Os pais e as mães de verdade. É o melhor. Não é o que sobra. A misericórdia de Deus, gente. Misericórdia de Deus. O que é misericórdia de Deus? Não é sobra. Não vem a ser a sobra de Deus. Mas se a gente pode ter Ele como Pai, a gente pode ter acesso livre a tudo que Ele nos ofereceu, a tudo que Ele tem para nos dar. O filho, pastor Carlos, quando o filho chega lá, pastor Carlos, pastora Rita, ele fala assim, pai, mãe, posso abrir a geladeira? Ou mete mãozão lá e pega a água para beber? Hã?
Não pede mais não, né? Já mete mãozão, né? Porque é o quê? Porque é filho. Agora, se eu chegar lá, eu vou ficar no portão. Pode entrar. Chegar na porta, eu vou ficar na porta. Pode entrar. Questão de educação. Vou sentar e vou esperar aquele bolinho de chuva com café. Quem recebe aí? Eu recebo. Oh, Deus! Ou aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, assim, ó. É forte, né? Aquele café quentinho, quase na hora. Eu quero pilão. R$55. Aí o filho vai aproveitar da casa do pai. E não só ter misericórdia do pai. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Então, amados, Jesus chegou, libertou aquele homem, transformou aquele homem. E como nós sabemos, foi mandado 6.000 demônios que estavam sobre o homem para uma manada de aproximadamente 2.000 corpos. Aí você faz a conta aí, 6.000 dividido para 2.000. 3 demônios para cada porquinho. E o que aconteceu com os corpos? Se suicidaram no precipício e se afogaram no mar. Pensa comigo. Um homem aguentou 6.000 demônios. Um porco não aguentou 3 demônios. Você entende porque a gente não pode criticar pessoas que estão passando por aperto na vida e não conseguem se libertar? Você entende porque tem pessoas que... A gente, hoje em dia, pelo aumento da iniquidade, o amor está esfriando, não pode esfriar o meu nem o teu, mas pelo aumento está esfriando. Então a gente não acredita mais que o diabo está agindo, a gente fala que é sem vergonhice. E vai na igreja, aceita Jesus, sai da igreja, sem igreja virou sem vergonha. A gente é tudo irmão de José, né? Os irmãos de José representam a igreja hoje. Rubens, Simeão, Levi, é tudo a igreja hoje. A gente vende os irmãos assim, ó. Vende para quem? Para o diabo. Enquanto a gente aqui, a pessoa vem e volta, vem e volta. Será que agora aqui? Será que aqui? Um pouco de para. Os críticos estão assim, braço aberto. Sim ou não? Sim. A igreja católica já ficava perdendo. Agora está mudando algumas coisas para não perder mais. Aí está de braço aberto. Idolatrias. A gente joga fora aqui, ali na esquina. A prostituição está assim, ó. A gente joga fora aqui, o primeiro bar, o vício está assim. Sim ou não? Sim. 6.000 demônios em um homem, 3 demônios os corpos não aguentaram. Essas pessoas ainda estão vivas porque Deus tem um propósito na vida delas, gente. Meu Deus. A gente precisa levar Jesus até a praia de Gadara, né? Alabás. Às vezes a gente critica tanto, esquece que Jesus estando na nossa vida não é só vir para a igreja, é ser igreja. Infelizmente, você só está aqui hoje porque pastor Carlos, pastora Rita não vem aqui só no campinho, né, Claudete? Prega, abre a igreja, prega e vai embora. Não. Porque se não tiver um tratamento, se não tiver um cuidado, se não tiver um amor, se não tiver um abraço, se não tiver, está passando por isso, eu vou na sua casa, conta comigo, eu estou contigo. Ei, precisamos disso. A igreja do Senhor precisa voltar a ser igreja. A casa do Senhor ainda é casa de oração. Santidade ainda clama esta casa. Precisamos voltar a ser igreja. Deus está dando uma mensagem sobre Atos capítulo 2. O que adianta ser cheio no início de Atos capítulo 2 e no fim do capítulo 2 e não praticar o que está acontecendo no fim do capítulo 2? A gente
gente só quer ler que no dia de Pentecostes todos estavam reunidos no mesmo lugar. Caiu fogo do céu. Todos foram revestidos do Espírito Santo. Beleza, foram cheios. Para quê? Vamos ler o final. Em cada alma havia temor. Tudo que eles tinham repartiam com os outros. Cresciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A oração está lá no final. Primeiro o que? Comunhão. Segundo, partir do pão. Aí lá no final a oração. Tem gente que ora muito, você precisa de 1 quilo de açúcar. Ele tem 10 quilos em casa e não tem como te ajudar. Sim ou não? Diminuiu glória, não glória para ninguém pensar que você. Glória! Isso! Você próspero do jeito que você está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo! Isso aí! Prosperidade é eu querer comer a picanha e ter dinheiro para ir lá comprar o que eu quiser. Mas não o armário cheio, o congelador cheio de picanha, não. Isso aí não é prosperidade, não. Eu quero comer hoje, né? Não, eu tenho lá comprar. Hoje eu quero comer um bico de picanha. Vai e compra. Vamos. Prosperidade é o que é? Você tem dinheiro para comer a picanha e vai falar assim, puxa vida, sabe o que eu vou fazer eu comer? Hoje eu quero comer um pé de galinha sofado. Deus santo! Meu Deus! Desmanchando na boca assim, ó. Com o pescoço, você tem dinheiro para picanha, mas escolheu o pé. Isso é prosperidade. Sim ou não? Hã? Você tem dinheiro. Eu estava no mercado. Quem gosta do pé de galinha? Gente, gosta não? Que isso? Gosta da galinha? Não gosta também? Pé de galinha, pescoço de galinha. Aí, pescoço não, pode ser o pescoço. Gente, a minha mãe faz um omelete. Parece uma pizza assim, ó. Desse tamanho, assim, aquela pizza tamanho família. Eu vou botar aqui para a mãe, vai ter omelete, né? Eu vou encarar para ter omelete. Você bota a comida assim, bota o omelete sobre o prato e está comendo. Parece um chapelão mexicano. Gente, a vida é tão boa e a gente está querendo. Enfim. Precisamos voltar a ser igreja. Parar de apontar mais e abraçar mais. Bater menos, estender mais. Falar menos e ouvir. Jesus nunca resolveu tudo no impulso. A mulher adulta ele começou em silêncio a escrever na Bíblia. Eu imagino Jesus pensando, eles querem me pegar. Se eu apedrejar ela, não fala assim, não é o filho de Deus, o misericordioso Deus, filho de Deus. Se eu não mandar apedrejar, mas nós não é judeu, a lei de Moisés não manda apedrejar. Quem não tem pecado, e ele, como o único que poderia ter uma pedra na mão, nem pedra pegou. Saiu do maior para o menor. Quem fala, Deus é tremendo, do maior para o menor, por quê? Os menorzinhos foram olhando e os mais velhos não saíram. Imagina nós. Preste Zé. A pessoa acha que Zé não pensa. Ei, aquele homem agora o que ele mais queria era seguir Jesus. Eu encerro aqui. Vai se colocando de pé no seu lugar. Os homens expulsam Jesus de Gadara. Mas aquele homem queria seguir Jesus. Aí ó,
Quando Jesus vai entrar no barco, aqui, ó, para a gente encerrar. Quando Jesus vai entrar no barco, quem é que já está sentadinho no barco lá? O liberto. Quando Jesus entra no barco, ele está lá sentadinho. Lembra daquela imagem do Titanic? Lembra? Aquele homem invade o barquinho lá e pega uma criança que está lá quietinho assim. O cara olha para ele e fala: vai me tirar daqui, vai me tirar. Ele tira, manda baixar. Só que com esse cara não foi desse jeito. Jesus olha para ele e fala: o quê? Não, você não pode ir comigo, não. Por que eu não posso ir contigo, Senhor? Porque estão me expulsando daqui. E o que tem que estão te expulsando? Alguém precisa ficar para pregar. Mas, Senhor, eu não tenho bacharel em teologia, nem básico. Eu não sei nem falar. O que eu falo? Eu não sei nem dar paz, Senhor. Nunca saltei. Nunca pertenci a uma classe da escola bíblica dominical. Não me batizei. Jesus falou aqui para ele: vai e prega. Mas como eu vou pregar? Jesus falou. Isso aqui não está na Bíblia, mas imagina. Jesus dizendo para ele assim: rapaz, a vida que você vivia, você não vai precisar falar nada. Só caminha. Por que caminhar, Senhor? Quem olhar para você vai ver. Mas não é aquele que é endemoniado que vivia no sepulcro? Você vai precisar pregar com palavras, você vai pregar com a tua vida. Você sabe por que a gente está perdendo gente hoje? Porque a palavra é pregada de uma forma, mas a vida é tudo ao contrário do que prega. Aqui ao fundo, rodo, relampeio, sapateio, falo em línguas. Mas lá fora minha língua é para meter o malho nos outros. Lá fora minha mão, que aqui é levantada, é para bater até no meu cachorro. Quando eu chego em casa, o cachorro foge de medo. Mas aquele homem não. Jesus falou para ele: ó, você virou um missionário agora. Não estou prego, só anda. Você era possesso, agora está liberto. Deus está falando para alguém aqui hoje: o teu testemunho vai virar uma pregação. O teu testemunho, a tua história vai virar uma mensagem. Onde você passar, as pessoas vão olhar para você e falar assim: aquela ali passou por isso e está de pé. Mas como que ela conseguiu? A um tal de Jesus de Nazaré chegou na praia de Gadara, libertou ela e hoje ela está curada, transformada, restaurada. Aquele ali, rapaz, vivia caído aí nos botecos, nos bares da vida, perdido, usando droga, viciado. Mas hoje não, pode ver, ó, é Bíblia debaixo do braço, a mulher de mão dada com ele, os filhos caminhando para a igreja, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Vida mudada, vida transformada. Ele é um ex, mas hoje não é mais. Ela é ex, mas hoje não é mais. Vazia e não traz mais. Só caminhando, caminhando para a igreja, caminhando para o trabalho, caminhando para a faculdade, caminhando para o curso. Para onde você caminhar, a mensagem vai arrastar pessoas atrás de você. Teu testemunho vai arrastar vidas atrás de você. Você será um referencial onde você mora, com o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado através da sua vida. Quantos creem nisso? Diga: eu tomo posse. A minha história vai virar uma pregação. Diga: o meu testemunho vai virar uma mensagem para ganhar almas para o reino do céu. Você crê nisso? Aplauda glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, um abraço no coração de vocês. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E dia 7 de junho, em nome de Jesus, querendo Deus, estaremos aqui com aquela grande festa linda e abençoada. E conforme a pastora ele falou, tá? A cadeira vazia aí é responsabilidade sua, tá? Trazer um caderno, tá bom? Deus abençoe.